mais perto aí. Vamos se reunir mais perto, por favor. Todo mundo ouvir, porque o negócio é complicado. Está sem microfone, pra né? Para a gente poder falar. E a Vina também, para não ficar gritando muito, falando muito alto. Essa aqui é a Maria Vinabete, que é advogada, né? Ela mora aqui no bairro. E devido à falta de tempo que a gente teve para estar reunindo e estar fazendo isso aqui, eu precisei de uma ajuda, então pedi para ela e ela resolveu estar vindo aqui para orientar a gente e a gente unir e fazer alguma coisa contra o que querem estar fazendo com a gente, né? Então ela tem a palavra aqui, tem o doutor Luciano que vai poder explicar melhor para que todo mundo entenda e que todo mundo resolva se unir para a gente poder lutar. Porque senão só eu não dou conta. Eu estou correndo demais e não dá mais. Então, pesados amigos, né? É o seguinte, eu moro aqui no bairro, eu tenho imóvel aqui antes até de vocês adquirirem, então a gente tem conhecimento de causa do que acontece aqui no bairro. Eu fui procurar, o meu imóvel tem escritura da dona Lila, do seu Roberto, então nós não temos o problema que vocês têm, certo? Porque nós temos escritura registrada, o módulo que por lei tem que ir de parcelamento, mas nós interessamos pela causa de vocês devido a dona Turuca e o senhor José Maria são pessoas batalhadoras, eles foram me procurar e eu procurei me inteirar do assunto. E para fazer qualquer coisa pela associação de bairros aqui, teria que regularizar a associação, o que não acontecia em épocas anteriores. Vocês tinham associação de amigos de bairros, só que juridicamente ela não tinha personalidade jurídica. Então a gente teve que regularizar, eu assinei para eles e agora vocês têm uma associação de bairros constituída que pode representar os moradores, tanto do bairro Boquirinha 1, Boquirinha 2 e do bairro do Florindo. Então, a gente está fazendo essa reunião para conscientizar vocês do que está acontecendo e essa reunião não é para levantar polêmica, gente. Dizer, foi culpado a prefeitura, foi culpado fulano, foi culpado ciclano. Nós temos que nos unir, os moradores unirem, porque através da força nós vamos ter atitude para poder solucionar o problema. Vocês estão numa situação, num momento, que é tentar encontrar saída para resolver o problema de vocês. Então, através da união, vocês escutando o que está se passando nessa reunião, vocês vão falar com os seus vizinhos, vão ajudar a gente a poder ajudar vocês. Porque senão o advogado ele pode fazer uma tese brilhante, ele pode fazer um serviço impecável, só que se ele não reunir, além dos argumentos dele, as provas, documentos, o juiz ele vai olhar e vai ver algo vazio, então não tem prova, não tem indícios e não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que aconteceu? Aqui é uma ata, certo? Que a gente está fazendo, que nós estamos reunidos aqui. A dona Turuca me apresentou, ela é presidente da Associação de Bairros, a dona Maria do Rosário. Ela abriu a reunião, me apresentou e nós vamos... E aqui vai ser explicado o seguinte, da regularidade junto aos órgãos competentes. Primeiro, para a gente tentar regularidade, nós regularizamos a associação. Mediante ter saído a regularização da associação, nós demos entrada na prefeitura para fazer um pedido de regulamentação do loteamento. Daí recebemos de resposta da prefeitura que a prefeitura estava fazendo um levantamento, porque todo loteamento, existe uma lei federal de 79 que ela regula o parcelamento do solo. Então, quando o imóvel é na cidade, então tem o Estatuto da Cidade que faz as diretrizes e regulamentos. No caso, essa lei federal, ela fala que quando o imóvel é rural, como é o caso de todos nós aqui, o mínimo do parcelamento, a divisão de uma gleba, seria um alqueire, que equivale a 24.600 metros quadrados. Essa gleba, por exemplo, você tem que vender, você vende aquela gleba, você transmite para um casal, não pode assim um parcelamento. O que ocorreu na área aqui total, tanto aqui do Florindo, como em todos esses morros aqui, que o pessoal adquiriu da imobiliária Harvard, que é o Roosevelt Celestino, né? E também, então, o que acontece? Houve o parcelamento. Esse parcelamento deu característica de loteamento clandestino, foi ao arrepio da lei. O que foi? O loteador infringiu a lei.
E quem são as vítimas? As vítimas são vocês que adquiriram, né? E o que ocorreu? Não teve fiscalização, não teve placa na época da aquisição. Então, vocês não houve assim, algo que impedisse vocês de comprar. A maioria de vocês, pelo que eu sei, pagaram pelo que vocês adquiriram, né? Então, o que acontece? No fórum existem 3 ações. 2 ações que o Ministério Público moveu, que é do meio ambiente, que engloba a área aqui do Florindo, são 2 matrículas de imóveis, que abrange desde ali, abrange essa ação, não abrange só a gente, abrange desde o alto da ponte. Eu tenho várias matrículas que abrangem. Só que para nós interessa o que diz respeito ao nosso bairro. Então, aqui do nosso bairro, vai desde a capela ali, quem não tem escritura, que seja de um alqueire ou mais, está englobado no loteamento clandestino. Então, essas 2 matrículas, a da Dona Turuca vai até aqui na estrada do Tamoios, na praça do Matão. Travessa do Matão. Do Matão. E aqui do outro lado da Travessa do Matão, até a minha vizinha, era de propriedade do seu José Januário e do agropecuário Percy, sabe? Então, vocês vejam bem, vocês adquiriram, não houve ninguém que impedisse, não teve placa, vocês adquiriram de boa fé. Só que o Ministério Público recebeu denúncia na época, e essas vendas começaram, se eu não me engano, acho que porque nós adquirimos em 90, vocês possivelmente acho que foi a partir de 92. E o Ministério Público recebeu denúncia de loteamento clandestino. Só que na época a prefeitura não colocou placa, ele instaurou um inquérito contra o seu José Januário e o Percy. Na fase do inquérito, o seu José Januário juntou alguns contratos e uns mapinhas simples de loteamento e ele assumiu a culpa como sendo, foi ele que vendeu, certo? Foi instaurado esse inquérito, processado criminalmente, e daí virou um processo na área civil, que é a ação demolitória, que abrange todo esse pedaço até a divisa do meu imóvel. E, não bastando isso, os moradores do Quirinha 2 têm 2 processos também em andamento que não sabem. Então, vocês têm que falar para os seus colegas conhecidos para ajudarem nós aqui também, porque se a gente consegue a regularização do bairro, eles vão ser beneficiados também. Não é só vocês. E eles estão correndo risco a qualquer hora de ser demolidos os imóveis, inclusive o seu. Porque tem uma ação demolitória do Ministério Público e tem uma ação demolitória da Sabesp, a desapropriação da Sabesp. Em que fase estão os processos? Esses processos, o perito que veio fazer, que é a perícia na época, quando foi feito, foi antes do ano 2000, tinha 15 famílias assentadas aqui, 53 pessoas. Então, vocês vejam bem o número de pessoas que existem morando aqui. Então, não tem... Porque a hora que vinha a demolição, não vem para aquelas 15 famílias, vem para todo mundo. Então, todo mundo está no mesmo barco. E todo mundo tem que se unir para se ajudar. Certo? Porque eu só peguei essa causa para ajudar devido ao esforço dos componentes da associação. Então, eu procurei levantar tudo isso. Na reunião anterior que teve, a prefeitura teve aqui, e eles informaram que dava para regularizar. Eu ainda questionei com o advogado da prefeitura e falei para ele que eu já tinha visto o parecer lá, que a prefeitura anterior, o município, informou que não dava, porque eles entendiam que essa área, por ser chácara, teria que ser 1.200 metros. E mesmo assim, eles deram o coisa. Aí, tudo bem. Seguimos tudo que a prefeitura orientou a Dona Turuca, seu Zé Maria, a associação. Fizemos esse pedido. Qual foi a resposta da prefeitura? Que tinha sido constatado 160 loteamentos clandestinos e que a prefeitura estava dependendo de um estudo elaborado, porque quando vai se fazer um loteamento, tem que fazer, chama levantamento, plano altimétrico. E no caso que é um loteamento assim, porque depende do cartório de registro de imóveis, depende do juiz corregedor do cartório de registro, depende da prefeitura, depende do registro no cartório de imóveis. Então, tem que fazer um levantamento, plano altimétrico,
tudo metro, confrontante, vizinho, tal, tudo, cadastro das pessoas, e nunca foi feito. Esse processo principal que está em execução está desde 99 em andamento, só que esse estudo não foi feito, nem pela prefeitura, nem pelo perito do juiz, que se limitou simplesmente a fazer uma perícia assim, global, subiu em cima dos morros, fotografou, estava em construção, Bar de São Zé, algumas casas aqui e tal. Ele tirou superficialmente, inclusive até de áreas que não tem nada a ver com essa demolição. Então, a prefeitura informou a associação que estava dependendo da Univap. Tudo bem. Aí nós estávamos aguardando, porque ia ser feito um estudo aqui, estudo nos morros, e o pedido que nós fizemos foi para os 3 bairros, para regularizar. Aí, e nesse processo tem um parecer da CETESB, porque também depende da CETESB para regularizar o bairro. E a CETESB informou que em análise, porque tem fotos aqui, gente, dos rios, tem foto das construções, então até peço para vocês que os que morarem perto de rio, que procurem limpar, não jogar lixo, porque se a gente conseguir o que a gente está querendo fazer, eles vão vir fazer um novo estudo, vai vir perito para analisar, para fotografar de novo, então a gente tem que manter limpo, sabe? Porque senão eles vão alegar que tem inundação, principalmente o pessoal que tem moradia perto, né? E aqui não tem, você vê, tem essa chuvinha assim que dá, né? Mas por quê? Também tem muita coisa jogada no rio, né? A gente tem que dar aparência para nossas casas de imóvel urbano. E na verdade os culpados são eles, né? São Porque eles, se o rio entope aqui, só para a senhora ter uma ideia, eu briguei muito com a prefeitura. Mas então, mas eles não têm interesse. Esse riacho aqui, bem, quando ele entope, tá? De primeiro, tinha um pessoal com enxadinha limpando manualmente. Esse Sim. pessoal, acho que é até aposentado, que ganha uma micharia para fazer esse trabalho no rio, no córrego. E eu tenho uma chácara aqui, eu tenho um lago. Eu, todas as vezes que chove, transborda e cai pro meu lago. Do córrego cai pro meu lago. E ali traz bicho, cobra, e tudo que tem direito está dentro da enxurrada. Eu virei para eles, falei para eles o seguinte, falei, olha, tem como vocês mandarem uma máquina aqui para limpar o córrego? Não, não fazemos isso. Se reunimos, eu, Osmar, você lembra disso? Não, então, a Cláudia, mas a gente tem que fazer, ó, porque pra gente fazer. Sabe Aí, por quê? Por enquanto, até a gente conseguir a regularização do bairro. aí pra gente contratar... Porque, ó, eu e meu esposo, nós somos de idade. E vai lá, tenta limpar. Mas eles que complicam Vocês as têm que coisas, não fazer é a isso gente. para ajudar vocês. Dá licença um pouquinho, Vino. Só que assim, eu peço desculpa do senhor em cortar, mas o assunto aqui agora não é discutir o que a prefeitura faz ou não faz, porque até aqui eles não fizeram nada. Então a gente tem que aproveitar a disponibilidade da Vina e explicar isso aqui minuciosamente para que todo mundo entenda de uma vez só, porque eu sozinha não dou conta de ir na casa de cada um e falar. Então, gente, você mesmo já cansou de me ligar exigindo uma resposta, pedindo... Nossa, ela luta. Essa mulher vive dentro da prefeitura. tô dentro tentando. lá dos gabinetes dos vereadores. Então agora, Eu pra não gente sei não como que desviar ela o foco consegue. do que a Vina Eu vai só falar, peguei vamos isso ouvir daí só, porque né? eu vejo a luta dela. Vamos ouvir só pra gente E daí, entender. e outra, vocês analisam bem. O que vai acontecer? Não é interesse para a prefeitura, porque se a gente conseguir o loteamento, a regularização, vocês chamam expansão urbana. Ela vai ter que trazer serviço, vai ter que trazer postinho. Agora, então daí nós fizemos um pedido. A prefeitura informou isso daí, que estava dependendo desse estudo que tinha que ser feito. Estávamos aguardando. Repentinamente, a gente recebe uma resposta do nosso pedido, que o pedido foi indeferido do regulamento dos 3 bairros. Aí a dona Turuca recebeu uma ligação da prefeitura, e não bastando nisso, nesse período, porque a gente está fazendo tudo para segurar, e nesse processo lá demolitório, já tem uma sentença, todo processo tem uma sentença. Aí você tem um prazo para recorrer da sentença. Um erro que aconteceu no processo, o Ministério Público entrou só contra o seu José Januário. Teria que ter dado entrada em cima dos moradores que tinham comprado também. E também contra a prefeitura. Porque a gente que é advogado, a gente procura analisar tudo para não encontrar erro. A falha. Então, a falha desse processo é isso. Você entende? No caso lá do pessoal do Morro, entrou contra o Rosevério Celestino. Entrou contra o seu José Januário também. Então, tinha que os moradores que estavam construindo. Então, os moradores não tiveram oportunidade de se defender, né? Por quê?
a prefeitura tem que ser incluída também no processo, no polo passivo, porque ela tinha que ser responsabilizada, ela não prestou, né, os devidos fiscalização, né? Então o povo de boa fé caiu, né? E tal. Então, gente, daí o que aconteceu? A prefeitura mandou isso aqui para a dona Maria, informando que estava dependendo do convênio da Univap, e agora, por último, nós fomos surpreendidos com uma decisão lá que indeferiu o pedido de regularização. Aí, como estavam ligando para a dona Maria e ninguém queria se assumir na prefeitura, eu entrei em contato com o departamento jurídico. E lá a doutora Eliane me informou que foi indeferido o nosso pedido, porque não é de interesse social. O que isso quer dizer? Que aqui as construções são muito boas e não são pessoas que necessitam, pessoas pobres, pessoas que querem ter sua moradia. Por isso que eu estou falando a vocês, a gente tem que provar, dar um ar aqui de moradia, né? Então, eu argumentei com ela, eu falei, não, nós estamos lutando pelo bairro, lutando pelos moradores, todos de boa fé. Ela falou, doutora, eu não posso fazer mais nada. Está desde o ano passado o mandado aqui do juiz com a ordem de demolição. E eu não tenho mais como segurar. E a prefeitura daqui a pouco vai ser responsável por isso. Então, a senhora vê o que a senhora consegue fazer. Por quê? Quando tem uma sentença, gente, a gente tem prazo de 15 dias para recorrer. Você perdeu o prazo daquilo ali, tudo bem. O seu José Januário, através dos advogados dele na época, recorreu. Perdeu também no tribunal. Depois entraram com agravo. Todos os recursos que eles tinham judicial, eles entraram, só que perderam. Porque foi comprovado que ele retalhou a terra, certo? As glebas de terra. E assim também o Rosevério Celestino lá de cima também. Então, o que aconteceu? Nós não fomos citados, né? Não entramos nessa ação. Então, nós não somos parte na ação. Qualquer coisa que a gente fizer, o juiz vai indeferir, porque nós não somos parte. A parte ali, o que aconteceu? Como a sentença transitou em julgado até no tribunal, os recursos transitaram, o juiz, o Ministério Público requereu para o juiz que fosse declarado indisponível todas essas áreas, certo? Então, aqui nas certidões que a dona Turuca providenciou, está indisponível. O que isso quer dizer? O único recurso que tinha para o povo aqui era entrar com uma ação coletiva de uso capião ou individual. Não tem como. Por quê? Ação de uso capião, a gente tem que provar a posse mansa e pacífica, o ânimo de dono, e vocês não têm a posse mansa e pacífica, por quê? Tem uma ação do Ministério Público. Se entrar com o uso capião, o juiz vai mandar intimar a Prefeitura, a Fazenda Estadual, a Fazenda Municipal, a CETESB, o Ministério Público, para manifestar se tem interesse na ação de uso capião. Aí vai barrar no Ministério Público. Por outro lado, também, que normalmente o juiz intima nas ações de uso capião, o que é ação de posse, o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis vai apresentar essas certidões dos imóveis aqui, das glebas, falando que está indisponível em decorrência dessa ação da segunda vara civil, que é a ação demolitória, em decorrência da ação da segunda vara da fazenda, que é uma... Nossa, tudo que vocês imaginarem desse homem são terras desde lá do Alto da Ponte até aqui a Igrejinha, aqui, Água Soca, Montes das Oliveiras, tem o outro bairro lá do outro lado da cidade, está tudo indisponível, tá? Sabe? Tem um mandado, não dá. Indisponível quer dizer que não pode vender? Não pode vender, não tem, pode usar capião, não nada. Fiquei até contente esses dias, porque nós tiramos a certidão. Alguns moradores aqui da Travessa do Matão tinham escritura. Eu fiquei até contente a hora que vi. Só que não registraram a escritura. E essa escritura de uma gleba de terras, por exemplo, da Dona Simone, do Preguinho, ela abrange a parte ali da estrada do Matão daquele lado, e ela vai até lá em cima, na mata lá em cima, certo? Só que não dá registro, por quê? Ela foi, até antes de 2000, dava para registrar uma escritura daquela. Ali houve o parcelamento do solo, está caracterizado, porque está em parte ideal. Por exemplo, a Dona Maria, tal, seu esposo, 5%, fulano de tal, tantos por cento, seu Neide, seu que, tantos por cento. Então, não dá registro. Eu fui conversar, sabe, com o juiz corregedor do cartório de registro de imóveis. Então, configurou também o parcelamento ilegal do solo.
Aí o que nós pensamos? Pensamos no seguinte, não, a prefeitura, a obrigação, é um poder político que a prefeitura tem de regularizar os loteamentos. Aqui no nosso bairro nós já temos água, já temos luz, já temos transporte, temos correio, né? E transporte escolar. Então, toda a característica de bairro. Tem saneamento básico. Saneamento básico, só falta asfalto. Falta mais tarde, a gente dizia, o postinho de saúde, né? Outras coisas que, uma área para ginástica, academia, tudo isso que a dona Turuca estava batalhando. E outra coisa aqui também que é federal, tem CEP. Então, isso aí é federal. o que eu queria que vocês nos ajudassem? No seguinte, a única saída, estava falando com o doutor Luciano, que no momento nós encontramos, para enrolar, até ver na decisão do juiz o que ele vai falar, e também para me pressionar, entrar com outro processo pedido na prefeitura e avisar esse advogado do departamento jurídico para barrar essa ação, esse mandado demolitório que eles têm que cumprir. Até para ela ter um argumento, se o Ministério Público ele der em cima e falar, não, virou o ano, todo mundo, tudo derrubado. Não ter, porque daí tem um pedido e isso daí, depois conforme que o juiz responder, daí conforme que ele responder, a gente pode entrar com recurso de agravo do instrumento, a gente pode entrar com mandado de segurança, que vocês têm o direito líquido e certo da propriedade, só que como se prova a propriedade? Com o registro de uma escritura, vocês não têm. Então, tem remédio. Você paga o INCRA? Então, no caso, Meu caso é o do senhor é uma gleba... É uma gleba de 9.000 metros que, Então. inclusive, a gente paga o INCRA. Que me me falaram que o inferior. INCRA tem essa segurança. Não, mas tudo bem. Se a gleba do senhor precisa analisar a escritura que o senhor tem, né? Não, não é uma escritura. É um contrato de Não. compra e Então, venda. o senhor está no mesmo barco. Mesma situação. Mesmo barco. Então, o que a gente pretende para tentar ajudar vocês e tentar até... para todos aqui, porque é triste você ver um vizinho com a casa demolida, todo mundo que está aqui, a gente vê que é todo mundo esforçado, tem uns que tem a casa maravilhosa, tem a casa boa, mas trabalhou, suou, né? E vocês foram vítimas. Gente, olha, o que acontece? Nesse processo, o promotor pediu até para que fosse desarquivado o processo de inventário do seu José Januário, para bloquear os bens. Lá não foi encontrado nada, porque o pouquinho que tinha foi feito inventário, e já não existe nada. Então, mesmo que... E os filhos deles não figuram no polo passivo da ação. Então, não cabe ação de indenização nem para vocês. Agora, vai esperar demolir para depois entrar ou entrar contra a prefeitura? Não, vocês têm que fazer algo preventivo. Então, o que nós queremos? Que vocês conversem com os vizinhos, todos vocês, providenciem conta de água, luz, tem gente que tem internet e tudo, porque eu já bati uma petição e para pedir para o juiz, esse juiz aqui, para suspender a execução e intimar a prefeitura para que a prefeitura faça um levantamento plano e altimétrico, metro por metro, confrontação, cadastro dos proprietários dos imóveis e que informe após o levantamento a possibilidade de regulamentação do loteamento. Então, só que eu dependo, como que eu vou fazer a petição? E eu junto 5 contas de luz, pego coisa, eu vou falar, mas espera aí, são as 15 lá, eu tenho que provar, gente, que nós temos aqui um bairro que tem água, que tem luz, tem documento oficial, né? Então... Deixa eu fazer uma sugestão. Acho que o que a doutora está colocando é importante. E até mesmo, só para não perder o foco, até mesmo, gente, na petição que eu fiz, aí eu coloquei isso daí e coloquei também, até mesmo para que dá margem para o promotor, ele vê que a gente está tudo de boa fé, que todo mundo foi lesado, ele dá um termo de reajustamento de conduta, digamos que ele manda assinar um termo de reajustamento de conduta. Aí o bairro fica paralisado, a gente não pode construir nada, ninguém pode construir nada, até ser resolvido esse problema da prefeitura. Porque nessa última audiência que teve desse processo de Januário, que está acontecendo aqui, foi no dia 30 de junho. E essa audiência que aconteceu foi uma audiência assim, que foi um marco de divisor de águas entre todos os moradores do bairro e com relação à situação do próprio processo. Porque aqui a relação é com relação ao seu José Januário, que fez a venda dos lotes e ocorreu o parcelamento do solo. Em tese, isso é o que aconteceu.
Mas a gente verificou dentro do processo, que dentro do próprio processo existe assim, o laudo da CETESB, que é um laudo também que favorece para nós, porque nós não estamos dentro de área de preservação permanente, de proteção permanente, nem área de APA. Então esse é um ponto favorável, que é um ponto para a gente poder tentar demonstrar para eles que existe a possibilidade e a viabilidade. Que o juiz, nessa última audiência, ele determinou, ele suspendeu o processo e deu 60 dias para que as partes, ou seja, o Ministério Público... Não, a prefeitura apresentasse esse levantamento. A prefeitura apresentasse... E eles perderam o prazo. E a prefeitura, então tem que haver interesse nosso. A prefeitura não apresentou. Então, qual é o motivo para a gente poder tentar buscar uma situação para que nós possamos estar inseridos dentro desse processo, porque a doutora verificou e até buscou em outras medidas judiciais que poderiam ser cabíveis, mas a gente analisou que não seria uma outra a não ser aquela de todas as pessoas que têm... Até para a gente saber como vai trabalhar futuramente. Todos os interessados se habilitem dentro do processo através da associação. Que agora vocês têm como. E essa associação, representando todos os moradores, ela vai estar apresentando para o juiz e especialmente para a Prefeitura Municipal, de modo que a Prefeitura Municipal seja forçada a promover esse plano de avaliação do que é área de risco, o que não é área de risco, o que contempla, o que não contempla a área de proteção ambiental, quem são os moradores que estão aqui dentro, porque se existe toda essa estrutura que foi feita aqui, disponibilizada para todos nós, se existe, foi feita com a anuência de alguém. Esse alguém é o ente público, ou seja, é a Prefeitura Municipal. Então ela tem que nos dar uma resposta favorável que existe sim a necessidade da feitura, da regularização desse espaço, porque se não tiver a regularização desse espaço, muitas pessoas estarão na rua. Eu vou tentar regularizar o meu. Mas não consegue. Mas a decisão não aqui, consegue, a gente tem que ter colocar que dentro desse próprio processo. É esse processo que já determinou a demolição, esse processo contra o José Januário, que não tem bens nenhum, não tem inventário, os herdeiros também não têm patrimônio nenhum para suprir as eventuais indenizações, porque o juiz também determina que faça-se a indenização para cada uma das pessoas que eventualmente foram vítimas do prejuízo causado por esse cidadão. Então, em decorrência dessa situação, então a gente, de certa maneira, vai estar, de certa forma, amparado. Mas a decisão já está lançada, ou seja, não tem mais possibilidade de apoiar nada. Nós temos que fazer o quê? Porque vai ter a demolitória, certamente, agora entra em férias forense em dezembro. Janeiro, fevereiro, já daqui a pouco mandado de judicial. Vocês não podem ser surpreendidos. E o nosso prazo aqui, vocês vão concluir, e o nosso prazo aqui, para nós nos habilitarmos dentro dessa ação, através da associação representada pela dona Turu, é a seguinte: como que a gente vai fazer prova que não existe apenas tão somente 15 pessoas, conforme o técnico teve aqui em 1999, salvo engano, que só existia, por exemplo, 15 famílias. Hoje não tem 15 famílias. Nós temos centenas de famílias morando aqui. Então nós temos que promover um efeito multiplicador dessa informação, que cada um que está aqui dentro tem pelo menos 4 ou 5 vizinhos na sua região, na sua rua. Pegar cada conta de água e de luz, só a cópia normal. Porque com o número da instalação da água, do RGI, da Sabesp, que está ligada à água, a instalação da EDP Bandeirantes e até o telefone. Mas o mais importante é a instalação da energia elétrica, porque hoje a EDP Bandeirantes ela já fechou a oportunidade dos moradores desse bairro obterem a ligação de energia elétrica. Então, e até, Luciano, para a gente provar que as ruas têm nome oficial já. Ele deu uma sugestão característica do bairro. Característica do bairro. E cada um desse documento vai ter o CEP. Então vai ter o endereçamento postal, vai ter a titularidade do morador. Logo, esse morador tem um indício de que esse patrimônio dele é realmente dele, ele já está instalado ali há muito tempo, já tem uma posse em tese, mansa, pacífica e ininterrupta, até agora que a gente está sabendo. Agora que a gente está sendo turbado na nossa posse, ou seja, está sendo perturbado. Mas a proposta que a gente está fazendo é transformar isso num ato de provocação, no bom sentido, para que o juiz perceba, bem como o Ministério Público perceba, para que a Prefeitura promova essa situação da regularização, porque isso é obrigação do poder público. E não é através de político, de vereador, de nada disso. Essa situação é uma situação apenas e tão somente jurídica.
jurídica. E aí nós forçando isso daí, nós estamos demonstrando que realmente existe. Aí existe a possibilidade de estabelecer um TAC, um termo de ajuste de conduta. E esse TAC, esse termo de ajuste de conduta, a gente vai tentar tirar dentro dessa própria ação, porque de modo que a própria prefeitura, ela seja responsabilizada e os seus os administradores anteriores que sejam responsabilizados, porque eles que tinham a obrigação de coibir a eventual edificação dentro do patrimônio aqui, dentro de cada localidade. Então é importante que nós tenhamos esse documento de cada um de vocês e de mais 4, 5 do lado, para encher mesmo o processo e mostrar, olha, nós não tem que parar o processo, porque não tem 15 famílias lá dentro, tem milhares de pessoas lá dentro. E isso daí talvez vai provocar... A gente tem que comover o juiz. Vai promover uma modificação dentro do conselho. E daí o juiz vai mandar o promotor manifestar, ele vai ver que não é 15 famílias, que não é assim, né? Animal que está colocando para fora, são pessoas que estão sendo prejudicadas. Então é isso. Porque na prefeitura, a doutora Eliane falou para mim assim, não, o que vocês têm que fazer agora é a representante, a presidente e o vice, convocar os moradores e mandar eles virem se inscrever na prefeitura para o programa Nossa Casa, Nossa Vida. Peraí. Ela falou, porque não é um problema, não é do interesse social. Mas como que não é do interesse social? Então nós temos que provar, gente. Agora vocês precisam ajudar, porque... E a leitura da nossa realidade, só mais uma observação. A leitura da nossa realidade, né, guardadas as devidas proporções, as casas aqui, que embora elas venham a ser indenizadas pela municipalidade ou fazer a mobilidade dessas famílias, não é para uma casa igual, vai com certeza dentro desse padrão desses apartamentos que eles estão colocando. Então, muitas casas não é dentro desse padrão. É claro, não estou desmerecendo as outras casas. E vocês entrarem com uma ação indenizatória, somente um órgão público assim, vocês vão ficar 20 anos brigando até conseguir receber. E essa legislação nova que veio da Dilma, que se apresenta, é para a pessoa realmente assim com um estado de miserabilidade presente, né? Então, e algumas situações que hoje se desenham aqui dentro da região não é dentro dessa leitura. Agora, sabe, Luciano, dos rios, que é importante falar, para o pessoal limpar, colaborar, sim, pelo seguinte, porque essa lei federal e a lei que é do Código Florestal, ele foi até alterado, mas, por exemplo, assim, o leito do rio, a largura, quando ele não atinge até 50 metros, ele é 30 metros que tem que ter a distância. Se nós conseguirmos a regularização, porque na cidade é 15 metros, então você vê, até isso vai diminuir e ajudar o pessoal que está... Aqui me falaram 40 metros. Pelo estatuto da cidade... Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu voltar com uma outra. Tem que trazer as contas de luz, vocês procuram trazer xerox para Dona Turuca até segunda-feira. Porque eu vou protocolar o pedido na terça no fórum, vou despachar direto com o juiz. E daí eu tenho que, independente disso, vocês vão assinar uma ata. Peraí, o senhor não sai sem assinar a ata. Independente disso, vocês vão assinar uma ata, na qual vocês vão estar dando poderes para ela, para a gente fazer isso, para a associação. E daí vocês tragam essas contas, porque daí nós vamos tirar uma cópia de tudo, vamos entrar com outro pedido na prefeitura, para a prefeitura segurar isso daí até ser resolvido a decisão judicial. Lá da prefeitura é o Valdir? Não, é a doutora Eliane. Deixa eu falar uma coisa aqui, que é muito pôr do importante. processo aqui. Só um pouquinho, para que eles procurem entender, se tiver alguma dúvida, perguntar, é o seguinte. Gente, eu quero pedir para vocês, por favor, não adianta cada um sair daqui e falar, eu vou procurar vereador tal, aí o outro vai procurar vereador tal, porque eles não vão fazer nada, eles não estão dando a mínima. Olha, tá? O que eles estão fazendo, simplesmente, eu estou falando isso, eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas estou aqui na presença de 2 advogados. E se tiver que responder, eu respondo. O que eles estão fazendo, simplesmente, é o seguinte, a gente procura por eles não falam nada, eles fecham, não tem o que fazer. E daí, quando eles não têm nada para falar, dependendo da pessoa que vai procurar, eles falam que não, tá tudo bem. E aí o povo acomoda. Só que existe documento. Só que depois ligam para mim e me obrigam a fazer coisas que eu não posso fazer. Quem vai se fazer. acomodar também é a prefeitura. Porque veja bem, eu estive na prefeitura tentando regularizar minha situação, uma japonesinha, que eu não sei o nome dela,
porque parece que era responsável. Até você me passou o nome do pessoal. Eu fui um por um procurei dentro da prefeitura. Eu falei pra ele, porque ele estava ligando pra mim. Aí o que aconteceu? Sabe o que eles falaram pra mim? Não se preocupe, senhor Marcos, porque é o seguinte, nós vamos primeiro acertar os freitas, regularizar os freitas, depois águas do Soca e depois aqui isso vai levar 4 anos. Olha, gente, pela conversa deles, nós vamos ter que ficar esperando a Unibap, mas não está fazendo nada. Esse aspecto. Nós temos documento que foi indeferida a regularização.